começam a marchar em direção à terra prometida, a liberdade que Deus prometeu a eles. E aí eles se encontram neste lugar, de frente de Baal-Zefon, um deus pagão, um deus egípcio, né? E Deus escolhe então esse lugar, um lugar onde não tinha saída para o povo. Acredito que se houvesse saída eles teriam fugido. Eles iam correr e talvez muitos morreriam. Mas Deus escolhe esse lugar porque era um lugar que não tinha saída. Ou era o mar, ou era o exército. Para que Deus se revelasse o poder dele em cima daquele povo. E o povo então culpa Moisés de estar levando eles para uma armadilha. E aí então Deus se manifesta e faz aquele grande milagre de dividir o mar em duas partes. É muito interessante porque muitos falam que o mar foi aberto no lugar mais raso ali daquela região. Tem vários comentários sobre isso, né? Mas não é bem verdade, porque se fosse tão raso, o mar não teria matado o exército inteiro, né? Todos eles morreram, afogados. Estavam mortos na praia, diz o verso 30 e 31. Então, Deus faz tudo aquilo para se revelar ao povo. Diante desse texto, até o versículo 20, eu queria compartilhar com os irmãos, então, 3 manifestações de Deus e 3 ordens que Ele nos dá, que serviu para Israel, mas também serve para nós hoje. As 3 manifestações de Deus: quem Deus é, onde Ele está e o que Ele faz. E as 3 ordens, muito claras no texto: não temas, se aquete e marche. A primeira revelação que Deus faz nesse texto, que na verdade já segue todo o livro de Êxodo, é quem Deus é. Já no início do livro, quando Deus se apresenta a Moisés, ele fala: eu sou o que sou. A ideia dessa expressão é que não tem como explicar quem eu sou, porque não tem comparação. Isaías fala: quem será comparado a mim? Então eu sou o que sou. E aí ele fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ele traz à memória aquilo que Moisés ouviu, provavelmente quando era criança. Que Deus é esse? Né? Eu sou. Eu sou. Não tem nada nem ninguém que se compare a mim. E ele escolhe Faraó, que é de conhecimento da maioria de nós, porque Faraó era o homem mais poderoso do mundo. Não tinha ninguém acima de Faraó. Ele fazia o que ele queria na terra. Então, Deus, esse Deus de Abraão, ele então se manifesta em cima desse homem mais poderoso. E ele fala: serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, para que eles saibam que eu sou o Senhor. Quem Deus é? Aqui ele se revela já como Senhor Deus, ou Yahweh, Yahvé, transliterando para a nossa língua, né? Ele começa então a se revelar, e é muito interessante porque as coisas que Deus faz revela quem Ele é. É muito ligado uma coisa com a outra. Nós sabemos que quem Deus é também pelas coisas que Deus faz. É muito interessante que Deus escolheu aquele lugar exatamente naquela hora, e Ele então controla toda a história para que acontecesse como Ele tinha planejado. Ele controlou tudo. Controlou o exército, controlou o Faraó, controlou os capitães, controlou o povo para que acontecesse e chegasse até a nossa mão. Esse grande milagre que Deus fez aqui. É muito interessante que muitas vezes nós conhecemos Deus.
nós aprendemos sobre Ele, nós falamos dEle, nós cantamos Deus. Mas às vezes nós precisamos passar pelo vale da sombra da morte, para conhecer intimamente quem Deus é. Testemunha disso é Jó. Jó, no capítulo 42, do verso 1 até o verso 6, olha o que ele fala. Então respondeu Jó. Jó então vem reclamando desde o capítulo 3 até o 38, quando Deus começa a falar com Jó. Quem Deus é, pelas coisas que ele fez, vai se revelando. E aí no capítulo 42, então Jó volta a falar, mas aí ele tinha mudado o discurso dele. Ele amaldiçoava o dia do seu nascimento por causa do seu sofrimento. Justo. Porque o sofrimento de Jó, eu nunca vi um sofrimento como aquele. Nunca vi. Ele perdeu 10 filhos numa noite. 10 filhos. Se ele tivesse 40 filhos, tudo bem, mas ele tinha 10 filhos, ele perdeu todos os filhos em uma única noite. E Deus faz isso porque Deus queria ser conhecido por Jó. E através dele, que nós nos conhecêssemos um pouco mais. Olha o que Jó fala então, depois que Deus fala com ele. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, Jó se atreveu a montar um conceito sobre Deus, do que ele conhecia, mas depois ele confessa que ele não conhecia Deus. Mas foi no processo de sofrimento que então Deus se revela a Jó. E no capítulo 42, no final da sua história, antes que Deus mudasse uma vírgula na sua vida, então ele fala: eu falei do que eu não conhecia, e eu me arrependo das palavras que eu disse, porque Jó não conhecia Deus, e era o homem mais íntegro que tinha na terra. E por isso a tribulação é tão importante na nossa vida. Eu não gosto de passar por tribulação, e eu sofro quando os irmãos passam por tribulação, mas é assim que Deus revela quem Ele é. É assim que intimamente nós conhecemos Deus, é no sofrimento. É no sofrimento. Então, se não tiver nenhuma razão para que eu passe pelo sofrimento, sem desanimar, é o tempo de conhecer a Deus. É tempo de conhecer ao Senhor. Eu me lembro das histórias que o Sr. Nelson conta do pai da Carol. Como eu queria ter conhecido esse homem. Como eu queria ter conhecido esse homem. Passou um tempo terrível, né, Carol? Sofreu muito com a enfermidade que ele tinha. Mas o Sr. Nelson me falou que a pessoa ia visitar ele triste e saía consolado de falar com ele. Porque ele conheceu a Deus de uma maneira que talvez eu não tenha conhecido ainda. Por causa do sofrimento. Você conhece o Senhor? Você entende que Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas, como foi cantado aqui? Ele é capaz de endurecer e amolecer o coração de qualquer pessoa. Esse texto mostra isso. Diante do que ele fez com Faraó e seu exército, você se rende a ele, mesmo que for em tribulação? A melhor coisa é entender a vontade do Senhor para a minha vida, ainda que seja difícil. Ainda que seja difícil. A vontade dele é o melhor, porque ele quer se revelar a mim e quer se revelar a você. Então, a primeira ação de Deus nesse texto, que está no versículo 4, 17 e 18, é quem ele é. Olha o versículo 4.
endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todos os seus exércitos, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. É o Senhor da história, é o Senhor da existência, é o Senhor da criação. Ele é o Senhor. Ele conduz a história como Ele quer. Ele é o Senhor. A primeira revelação, então, Deus revela quem Ele é. A segunda é onde Deus está. Olha o versículo 19 e 20. Então, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e pôs-se atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para esse esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aquele não puderam aproximar-se. Controle! Deus tem o controle. Não se aproxime, não toque, não fale, não faça isso, não faça aquilo. Deus tem o absoluto controle da história. Ele controla reis, controla nações, Ele tem o controle. Israel de um lado, exército do outro, mas Ele não permitiu que eles se encontrassem. Ele tem o absoluto controle. É muito interessante porque quando Israel vai atravessar por dentro do mar, eles se atrasam. E aí já estava na hora do mar fechar. E aí Deus pega e faz com que o exército se atrase. As rodas travaram, garraram na areia, se atolaram. Absoluto controle. Absoluto controle. Deus jamais perdeu o controle da história. E não vai acontecer isso comigo nem com você. Ele tem o controle nas mãos. A tua tribulação tem tempo, tem dimensão. Você só vai sofrer o tanto que Ele determinou. Nada mais, nada menos. Porque Ele tem o absoluto controle. Quando nós vemos no Antigo Testamento essa expressão, o anjo do Senhor, que estava ali, presente, tão presente que aquele povo quase podia tocar em Deus, em forma de uma coluna de fogo. Quando o Antigo Testamento fala de o anjo do Senhor, artigo definido, é a pessoa do Senhor Jesus, é que faz os milagres, os acontecimentos, as aparições. Então esse texto está dizendo que Jesus estava entre Israel e Egito, e Ele não deixou isso acontecer. E é muito interessante que no capítulo 28 de Mateus, eis que estarei convosco. No domingo? Não. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O Senhor está presente na minha vida e na sua vida. E especialmente nos momentos difíceis da nossa vida, Ele manifesta a sua presença. Onde Deus está? Bem perto. Bem perto. Quando Jesus anda sobre as águas, então Ele chega até perto do barco, e eles se assustam e gritam. Então Pedro fala assim: Senhor, se é o Senhor, então deixa eu ir até o Senhor. Vem, Pedro. E aí Pedro começa a afundar e grita: Senhor, salva-me. E o texto diz que estendendo a mão, puxou Pedro. Deus está muito perto. Muito perto. Muito perto. E não é necessário sentir a presença dEle, porque Ele está. A Bíblia diz que nosso Deus não pode mentir, e Ele promete estar junto conosco todos os dias, e Ele está. Se eu não sinto que Ele está, o problema está comigo, não está com Ele. E não se baseia em sentimento, baseia em promessa de Deus. Ele está presente. Ele está presente.
Deus se faz presente. Onde Deus está? Próximo. Muito próximo. Muito próximo. É só abrir a boca e chamar. Ele está pronto a atender ao nosso pedido de socorro. Principalmente nas tribulações. É o Senhor, Todo-Poderoso, ao mesmo tempo que está sentado no seu trono, se faz presente na vida de cada um de nós. E quem já teve essa experiência de continuar firme na jornada, percebe a presença de Deus e pode testemunhar isso. Então, a segunda revelação é onde Deus está. A terceira revelação desse texto, da parte de Deus, é o que Ele faz. É muito interessante, versículos 3 e 4, que coisa impressionante. Então, Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Deus controla as palavras de Faraó. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Deus controla o que está dentro da mente dele. Eu vou endurecer e vou fazer ele perseguir vocês. Já tinha pensado nisso, irmãos? Eu sei que Deus nos dá liberdade. Nós temos liberdade. E com a nossa liberdade, às vezes nós pensamos coisas que não são verdadeiras. Mas Ele tem o poder de controlar a mente de uma pessoa. Fazer ela pensar, fazer ela falar e fazer ela agir conforme Ele quer. Está aqui. Controlou o pensamento de Faraó como se fosse uma marionete. Não, ele vai fazer assim, 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 assim. E não é o que ele fez? Deus revela o que ele faz. Na tribulação ele revela. Olha o versículo 17. Eis que endurecerei o coração de Faraó, do coração dos egípcios, para que vos sigam, e entrem nele no mar, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército. Ele controla a história. Ele tem o controle sobre a história. Um Deus assim, é melhor se render o quanto antes a Ele, pelo seu poder, por quem Ele é, por quem Ele faz e por onde Ele está. Onde Ele está, um Deus de perto, não é um Deus de longe. Eu tenho um primo que é professor universitário, um homem muito inteligente. Na cabeça dele, Deus não se mete na história humana. É o contrário. Deus quer construir a história em nós e conosco. Nós estamos escrevendo história. Nós que estamos aqui estamos escrevendo história. Alguém vai contar para alguém a história do Francisco, a história do Samuel, a história do Hélio. Deus vai contar. Aliás, alguém vai contar a história. O que Deus fez na sua vida, tem gente olhando. E Ele está escrevendo a minha e a tua história. Através das coisas que Ele faz. Não teria sentido nenhum Deus transformar água em sangue, encher de rãs, piolhos, moscas, peste nos animais e nos homens do Egito, fazer chover a saraiva, chuva de pedra e fogo, depois matar os primogênitos lá, se não fosse para revelar quem Ele é, e o que Ele faz, e onde Ele está. É muito interessante que aqui, nesse texto, então, Deus cumpre a promessa que Ele tinha feito a Abraão. No capítulo 15 de Gênesis, Ele fala assim: olha, vocês vão ficar 400 anos no Egito, mas eu vou punir quem escravizar vocês. E aqui está. Eles morreram no mar. E o Egito ficou destruído. Destruído. Depois daquilo que Deus fez. Então Deus revela quem Ele é, Deus revela onde Ele está, e Deus revela o que Ele faz. E agora 3
ordens de Deus para nós, para enfrentarmos a tribulação, como esse povo enfrentou. A primeira delas é: não tenha medo, está no versículo 13, na parte A. Moisés, porém, respondendo ao povo: não temais. Uma ordem direta: não tenha medo. Não tenha medo. Por isso foi escolhido aquele texto de Isaías 41. Não temas, porque eu sou contigo. Onde Deus está. Não tenha medo. E veja o livramento que o Senhor livra. E quando o Senhor livra, é definitivo, não volta. Aqueles homens que perseguiram Israel ficaram mortos na praia, acabou. Aquele problema acabou. E foi isso que Moisés disse para o povo. Não tenha medo. E quando nós nos deparamos com a tribulação, o medo bate à nossa porta. E é natural sentir medo. Todos nós sentimos medo. Mas a palavra de Deus diz: não tenha medo. Alguém disse que tem essa expressão 360 e tantas vezes que ela aparece na Bíblia. Uma para cada dia. Eu não fiz essa pesquisa. Mas uma vez já basta. Não tenha medo. Não tenha medo da tribulação, porque na tribulação vai ter choro, vai ter sofrimento, mas Deus vai desenvolver um relacionamento com você. E Ele vai escrever a sua história junto com você. Em Josué capítulo 1, nós vemos Deus trabalhar no coração dele nessa área. Quando Moisés morreu, se Josué não tivesse medo, não teria sentido Deus falar para ele: não tenha medo. Mas um homem que viu as coisas que Josué viu, que viu as coisas que Deus fez através de Moisés, inclusive aqui no capítulo 14, Josué estava lá, ele foi testemunha, mas Josué teve medo. Quando Deus chama ele para assumir o ministério no lugar de Moisés, ele ficou com medo. Moisés ficou com medo. Moisés de todo jeito, tentou de toda maneira sair da missão. Senhor, eu sou pesado de língua. Senhor, mas tem outro melhor do que eu, mas eu não sei falar direito. Até Deus fica bravo com Moisés. E aí Moisés aceitou. E Josué ficou com medo. Se Josué ficou com medo, quem sou eu para não ter medo? Da tribulação, da dificuldade, da doença, da falta de dinheiro, do desemprego. É natural ter medo. E aí vem Deus então com a sua palavra: não tenha medo, porque eu sou contigo. Eu não estou longe, eu estou perto. Calma, está no controle. Eu tenho controle. Eu sei até onde você pode ir. 1 Coríntios 10, 31. Não tem tribulação maior do que aquilo que eu e você podemos suportar. Ele tem o controle da história. Não vai passar da medida. Não tenha medo, confia no Senhor. Olha o que disse no versículo 9 do capítulo 1 de Josué: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não te espantes com a tribulação, com a dificuldade. Não te espantes, porque Deus tem o controle. Ou é plano dele, ou ele permitiu que acontecesse, não tem outra alternativa. Ou ele é soberano, ou ele não é soberano. Aquela multidão inteira desconfiava das intenções de Deus. Será que Deus tem errado comigo e com você, deixando a gente sofrer? Da mesma forma que Ele se revela a esse povo, Ele quer se revelar a nós. E Deus sabe o quanto você pode suportar. Mas nós sabemos para onde nós estamos indo.
nós sabemos para onde vamos. E sabemos que Deus tem um plano. Salmo 139, 15 e 16. Diz que Ele contou nossos dias e escreveu no livro dele. Está programado, meu irmão. Está programado. O dia da minha partida está escrito. Está escrito. Assim como o dia da minha chegada. Eu nasci no dia 19 de abril de 1970. Não podia ser dia 20, porque estava escrito. A minha mãe não sabia direito o dia, mas Deus sabia. Porque o Salmo 139 diz isso. Não temas, que eu sou contigo. A segunda ordem que Deus nos dá para passar pela tribulação, no versículo 13, na parte final. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos. Como é importante saber o que falar na tribulação. Às vezes nós falamos coisas que não deve, às vezes nós pecamos contra Deus, às vezes nós pecamos contra os irmãos, falando coisas que não se deve ser dito em tribulação. A gente precisa aquietar a boca e aquietar o coração, porque Deus tem o controle. Porque ou Ele permitiu que acontecesse, ou Ele já tinha planejado isso. Vai doer, vai causar sofrimento, nós vamos ficar inquietos, mas foi assim que Ele quis que fosse. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha igreja. Ele é o Senhor. Ele sabe o que está fazendo. É muito importante aprender com Jesus. Mateus 26, 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que esses depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Jesus estava numa tribulação? Estava. E Jesus era humano? Era. Mas Ele não disse nada. Ele não disse nada. Tem uma família aqui da igreja que foi atacado com muitas calúnias. Muitas calúnias. De uma pessoa de fora, não é de dentro. E eu louvei ao Senhor, porque ela falou: eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer nada. Acho que nem eu ficaria em silêncio. E Deus honrou. E Deus honrou. Aquele vento passou e ninguém mais se lembra daquilo. Nós precisamos aprender a nos calar diante da tribulação. Conversar com Deus, sim, mas saber conversar com Deus. Porque esses homens, diz que o povo, no versículo 10, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E depois diz assim, disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, é que você nos trouxe para cá? Se eu fosse escrever uma frase entre essas duas linhas, eu escreveria assim, a oração foi essa: Senhor, leva-nos de volta para o Egito. Me leva de volta para lá. Porque é impossível eles ter clamado a Deus para ajudar na situação da maneira correta e depois falar essas coisas com Moisés. Porque era um homem enviado por Deus para conduzi-los nesse processo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, até com as nossas orações. Ter cuidado. Saber o que conversa com Deus. Por que isso é tão importante? Porque em Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus disse assim: porque a boca fala o que está cheio, o coração. Se o meu coração está cheio de tristeza, cheio de medo, cheio de desconfiança, o que vai sair? Não vai sair coisa boa. Um coração magoado não vai sair coisa boa. Então a gente precisa aprender a se calar, ficar quieto. Eu não vou falar sobre esse assunto,
porque eu não estou em condições de falar, não estou em condições emocional, espiritual. Eu não tenho condição de falar sobre esse assunto, então eu vou ficar quieto. Na hora certa eu vou falar. A gente precisa, uma ordem direta de Deus para nós. Aprender a quietar. Também aquietar a alma. Deus está no controle. O Senhor está no controle. Aquieta a alma. Aquieta. Canta. Ontem foi tão bom a gente ir lá na Raquel, e nós cantamos alguns hinos. Foi tão gostoso. Gente, por um instante, eu até esqueci que o Sr. Reinaldo tinha partido, cantando hinos. Que coisa, né? Então a gente precisa aprender a aquietar a boca e aquietar o coração. A terceira ordem, então a primeira ordem de Deus é não tenha medo. A segunda ordem é aprender a calar. E a terceira ordem está no verso 15, marche. Na tribulação, marche. Olha o verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. A ordem é clara. Não podemos parar por nada nem ninguém. Nós temos uma missão que Deus nos deu, e nós temos que cumprir essa missão, porque essa missão diz respeito a Ele, mas também diz respeito a nós. Deus está escrevendo uma história comigo e contigo, e nós não podemos parar, nem por nada e nem por ninguém, porque nós sabemos para onde vamos. Abraão não sabia para onde ia, mas nós sabemos. Deus tem para nós uma terra que mana leite e mel, e se a gente parar de marchar, nós não vamos chegar nessa terra, e nós vamos cair no meio do caminho, como muitos caíram no deserto. Não podemos parar. Se você está triste, marche. Está aborrecido, marche. Está nervoso, marche. Está desempregado, marche. Está doente, marche. É a ordem de Deus para nós. Eu não posso parar, porque Deus está fazendo uma grande obra. E se eu parar, os planos de Deus não vão se concretizar na minha vida. Então a terceira ordem de Deus é marche. Nós não podemos parar, porque nós sabemos onde Deus quer nos levar. Não podemos cair pelo caminho, por nada, nem ninguém. Não tenha medo, porque Deus está comigo e Deus está contigo. Mesmo em silêncio, marche. Continue, não pare, porque essa é a vontade do Senhor na minha e na tua vida. Nas palavras de Paulo. Irmãos, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Aconteceu coisas difíceis na sua vida? Coisas muito difíceis na sua vida? Paulo está dizendo que ele deixou para trás, por causa daquilo que está diante dele. E eu quero deixar para trás as coisas difíceis que aconteceram na minha vida, os choros da minha vida eu quero deixar para trás, porque eu sei para onde Deus está me levando, e eu sei para onde Deus quer levar você. Nós sabemos para onde vamos, e sabemos aquilo que Deus espera de nós, e por isso nós temos que continuar marchando, porque essa é a vontade do Senhor, é a ordem do Senhor para nós. Na tribulação, não pare, diminua, vá devagar, encoste em alguém, mas não pare, porque Deus tem leite e mel
preparado para nós no final da jornada. Eu quero te convidar. Quero te convidar a te conhecer o Senhor. De um jeito que você não conheceu ainda. Eu quero te convidar a não temer. Eu quero te convidar a, em silêncio, passar pela tribulação da alma e da boca. Eu quero te convidar a marchar. Se essa palavra falou contigo, se você acredita nesse Deus que se manifesta, eu quero que você se coloque de pé, em nome de Jesus, para que nós juntos marchemos em direção àquilo que Deus tem proposto para nós. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, de pé, porque nós precisamos marchar na tribulação, Senhor. E às vezes, ó Deus, as dores são grandes demais. Dores no corpo, dores na alma, Senhor. Às vezes, ó Pai, as circunstâncias nos deixam tão desanimados, tão tristes. E nós precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito, ó Deus, nos fortaleça, Senhor, nessa marcha. Porque o que o Senhor tem para nós é muito melhor. Jó testemunhou isso, ó Deus. Ainda sem o Senhor mudar nada na vida dele. Muda o nosso coração como o Senhor mudou o coração dele, Senhor. Para que nós podamos ver o Senhor de fato, conhecer o Senhor de fato, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a passar pela tribulação. E ajuda-nos, Senhor, a ajudar aqueles que estão passando, ó Pai. Abrindo a boca e confessando que Tu és o Senhor da história. E tudo está nas Tuas mãos. Tudo foi milimetricamente planejado pelo Senhor. Nada foge do Teu controle. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor olhe para nós. E que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre nós. Para que podamos marchar na direção do que o Senhor tem preparado para nós. Uma terra que mana leite e mel. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Nós vamos agora preparar o momento da celebração da ceia. Eu gostaria de chamar os oficiais aqui à frente, por favor. Esses homens bonitos que Deus escolheu para liderar a nossa igreja. Dá para sair? Dá. Nós somos magrinhos, né?